Depois de tanto tempo viajando, finalmente podemos ver o nosso destino. Bill está até exausto. Em quanto tempo atravessaremos esse vale e chegaremos naquela montanha? Oh, pequeno. Bom, calculando aqui, se a gente percorrer a margem do rio, eu imagino que se a gente sair bem cedo, chegaremos naquela cidade ao final do dia. E depois, mais uma jornada de pelo menos um dia até a montanha. Isso tudo? Qual é a distância daqui até lá? Num cálculo rápido, apenas uma estimativa, eu diria que estamos a cerca de 25 ou 30 milhas de lá. Nossa! Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia, eu sou o Kiral e hoje a gente vai bater um papo sobre as unidades funcionais. Hoje é dia da gente louvar o imperialismo inglês. Hoje é dia do Francioli chegar e falar: não, você é um imperialista e a Inglaterra com essas unidades idiotas estão dominando tudo e agora também vão dominar o meu RPG. E não tem nada disso. Então esse vídeo aqui, Francioli e companhia que não gosta das unidades imperiais. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Eu trouxe esse vídeo pra gente bater um papo sobre o tipo de unidade que eu gosto de usar na mesa, que eu venho explorando de um tempo pra cá, que remete também às unidades do D&D clássico. Então a ideia seria a seguinte: imagine você num dia a dia da fantasia que você está propondo experimentar, experienciar, jogar. Como será que as pessoas usam as unidades no dia a dia? Tenta refletir sobre isso. Como é que é feito o comércio? Como é que se mede as coisas? Como se vende, né? Laranjas, corda, equipamentos. Como é que se calcula o dia, a passagem de tempo, a distância, dentro da sua fantasia? Então, nessa proposta, a gente tem, por exemplo, um exemplo que é a unidade do pé, né? A unidade do pé é uma unidade clássica, não sei se você sabe, mas essa unidade do pé, ela é uma unidade, diversas civilizações, a grande maioria das civilizações já usou a unidade de pé para fazer as suas medidas. E até onde eu sei, isso remete a quase 3.000 anos antes de Cristo, do povo sumério, né? Lá na região da Suméria já se usava a unidade de pé. E o Império Romano usou de forma muito larga, né? Aqui eu trouxe um mapa. Olha que legal, esse mapa aqui é um mapa do Império Romano. E olha ali no canto esquerdo do seu vídeo, olha a escala desse mapa ali, ó. A escala está 500 milhas. Eu vou até trazer um zoom melhor, ó, 500 milhas, né? E esse modelo que você pode explorar no mapa, pode explorar nas distâncias de viagem, ele tem inspirações muito fortes também no Império Romano, né? Como é que as pessoas fariam para anunciar a passagem do tempo, anunciar a viagem, anunciar a marcha, a distância de uma corda, o tamanho de uma espada, né? Faz essa reflexão. Então, normalmente se usavam, em muitas civilizações, né, polegadas, pés, jardas, e a ideia é de onde veio isso, né? Então, existem até hoje as milestones, que significa, de uma forma, uma tradução livre, né, uma pedra de milha. E essa pedra de milha era marcada a cada milha em grandes estradas romanas que conectavam o seu império. Olha que inspiração legal para você explorar no seu RPG, né? Uma milha tem aproximadamente 5.000 pés. E a ideia é a seguinte: na verdade, uma milha, o nome milha vem de 1.000 passadas, né? E essas passadas eram feitas normalmente pela marcha dos soldados romanos em viagem. Então, quando você vai medir uma passada, cada passada equivale a 5 pés. Então, 1.000 passadas é uma milha, né? Como é que é isso, né? Se você não sabe, nunca ouviu falar sobre isso, eu já falei disso quando a gente estava jogando Zahara, né? Eu trouxe para dentro da fantasia aquela geógrafa lá, aquela erudita que já explicou isso em on pra galera, né? Eu trouxe isso pra dentro do jogo, tenho explorado isso na nossa mesa semanal também. Então, se você não sabe, a ideia é a seguinte: imagina que você levantou o seu pé direito, igual o desenho da moça aí, ó. Ela levantou o seu pé direito e foi caminhar.
o movimento completo do giro do seu pé até tocar no chão novamente é chamado de uma passada. É o movimento completo de um pé. Isso é uma passada. E isso tem, mais ou menos, uma maneira aproximada, de 5 pés. Mais ou menos a distância de 5 pés é essa marcha de uma passada. Então isso é uma unidade, né? Essa é uma ideia de você fazer essa unidade. Então se você está viajando, alguém, né, vai calculando ali a marcha e chegou em uma milha, colocava uma pedra de milha. Isso é informativo para a galera de quantas milhas um vilarejo. Se um vilarejo está a 10 milhas de outro vilarejo, por exemplo, você sabe que se você sair de manhã, você vai chegar lá mais ou menos na hora do almoço, um sol a pino, logo no começo da tarde, né? Porque as pessoas viajam em ritmo normal, em torno de 20 milhas, né? Tem gente que pode viajar mais, menos. Eu estou trazendo aqui um parâmetro para você organizar na sua ficção, né? Até hoje existem as pedras de milha em várias regiões que tinham as antigas estradas do Império Romano. Você ainda acha essas pedras de milha. E olha só que chique. Eu vou trazer isso, eu trago essas coisas para dentro da mesa e vou trazer ainda mais, né? Então, mas você pode falar assim, mas o meu pé não é do tamanho do pé do soldado romano, né? Eu trouxe até aqui uma foto do pé grande, pegado ali, o meu pé. Como é que eu vou fazer isso, né? Então, o meu pé não tem 30 centímetros, que é mais ou menos o aproximado. Como que a gente faz isso? Olha lá, eu trouxe aqui por curiosidade a numeração do seu sapato e quanto que ele seria em centímetros, né? Então, para um pé de 30 centímetros, você teria que calçar em torno de 45, 46, tá vendo ali? Até 47, ó. Então seria um pé em torno de 30 centímetros. Eu calço 41, então meu pé é 27 centímetros, né? Então não é os 30. E aí, né? Como é que a gente faria isso? Mas a ideia é só ser fluido, não precisa desse nível de detalhamento, né? A ideia é você, de forma rápida, a minha polegada tem 2 centímetros, mas a polegada, de uma forma geral, tem 2,5. A ideia não interessa se é 2,5, se é 2. A ideia é dentro da ficção, nesse mergulhar, você vai vender olha, essa vela tá queimada, ela tá desgastada. Quanto ela está desgastada? Quanto tem de vela ali? Tem 3 polegadas. E você sabe, por exemplo, que cada polegada de uma vela queima por 1 hora, por exemplo, 6 turnos, né? Será que esse é o seu padrão? O palmo e o pé, o seu palmo tem mais ou menos a mesma medida do seu pé, e isso você pode usar para medir o tamanho de uma espada, se ela é curta ou não. Então a proposta é usar as unidades funcionais de maneira ágil. Não interessa se o meu pé é menor que o seu, né? A ideia é, olha, é uma porta que tem mais ou menos 10 pés. A ideia é, passa ali 2, 3 pessoas, 2 do lado da outra, né? Mais ou menos isso. Então, uma corda, como que você poderia negociar, por exemplo, uma corda no comércio? Você pode usar a massa, por exemplo, uma corda comum, né? A unidade de corda vendida, ela pesa 10 moedas de prata, né? Ela pesa 10 moedas, então ela custa 10 moedas de prata, que é a moeda do comércio, por exemplo. Ou uma de ouro, né? Ou 100 de cobre, se você usa esse padrão. Se você usa outro padrão, você pode brincar de outra maneira. É uma forma. A outra é você medir. Olha, essa corda aqui eu não vou medir em polegada, porque vai dar muito, mas eu posso medir em pés. E uma corda comum tem em torno de 50 pés. Então você vai usando essas unidades dentro da própria ficção para brincar com essa negociação, né? Essa é a ideia. Isso te traz parâmetros para fazer mestragens muito legais. Eu hoje já confesso que, da pandemia para cá, que eu comecei a mergulhar muito nisso, eu já penso em CN, eu já penso nessas unidades diretas. Então você tem uma corda, uma ponte de corda. No último episódio de Zahara, a gente brincou muito de atravessar um rio, né? Então você pode usar esses padrões de CN para você se organizar na ficção, né? O tamanho das espadas, por exemplo, a espada curta, ela tem, sei lá, até 3 palmos. A partir de 5, 6, ela é uma espada longa, né? 5 ou mais. Então isso vai te dando orientações para dentro. Qual que é o tamanho dessa espada, né? Ao invés de você falar, é uma espada longa ou é uma espada curta, se você falar, olha, você olha lá, ela tem 2, 3 palmos seus, né? Por exemplo, ela tem 6. Então, olha que legal as formas de você ir trazendo, às vezes, uma espada exótica que a pessoa não conhece, de um outro povo, uma outra civilização, né? Uma espada diferente para aquele olhar. E você dá esse tipo de parâmetro, né? Então, olha que legal. Eu peguei isso aqui do Labyrinth Lord, tá? O Labyrinth Lord fez uma tradução. O Daniel Proctor fez um estudo muito legal para avaliar o peso o peso real
das moedas dentro do padrão de moeda que o D&D usava o peso em moeda, né? Desde o D&D 0. E o qual seria o peso em moeda se você fizer um comparativo com as armaduras, com os equipamentos, o quanto que eles pesariam em média, quanto seria a massa de uma moeda. Então ele traz lá, olha lá, a massa padrão de uma moeda é 1/10 do pound, né? Ou seja, 10 moedas pesariam 1 pound. O que significa isso, né? Na prática, 10 moedas pesam 1 libra. E uma libra tem em torno de 450 gramas. Isso significa que cada moeda tem em torno de 45 gramas. Na proposta do Labyrinth Lord, estruturando, não é a moeda real, não é uma média das moedas da fantasia. É a moeda do D&D. É a moeda que você comparar o peso das armaduras, o peso das cordas. Eles traduzem essa conversão, que foi um trabalho que o Daniel Proctor fez, né? Então, em cima disso, você consegue, olha só, eu trouxe isso aqui no nosso fanzine, tem no D20 de lá atrás, tá de graça lá no D20 de 0. Olha o que eu falei lá, ó, eu trouxe aqui para lembrar, né? O peso de todos os materiais está referenciado em CN, que significa coin, né? E o coin, do inglês, significa uma moeda. Eu até, no D20 de RPG, eu peguei o CN, já traduzi, já trouxe ele para nosso idioma. Sabe o que significa CN, D20 de RPG? Significa carga normal. É a carga normal, é a carga dentro da sua ficção de uma moeda. Então, a moeda real tem essa unidade padrão de medida e pesos, né? Pezinhos formais tem o peso de uma moeda para fazer a carga normal, que é a unidade em massa da ficção. Olha aqui, essa foi a minha proposta, né? A conversão aproximada foi realizada com a intenção de facilitar a sua aplicação de forma simples e dinâmica. Então, ao invés de usar 450, ficar fazendo conta ali, põe 0,5, né? Para você pensar. Então, uma moeda tem 0,1 libra ou 50 gramas, né? Essa é a ideia. Então, aproximadamente 50 gramas. Ah, mas a moeda medieval tem 20, tem 15, isso é muito alto para moeda. Não interessa, essa é a moeda do D&D, a moeda da sua ficção, para a conta ficar rápida, né? Para a conta ficar ágil. Então, isso a gente já sabe que 20 CN vai ter em torno de 1 quilo, né? E isso é uma das possibilidades, é óbvio que você pode fazer diferente, mas é uma das possibilidades de você trazer para dentro do seu jogo esse mergulhar, essa imersão, em que as pessoas já vão pensar nas unidades do jogo, né? Então, como é que vai medir volume? Como é que eu vou medir distância? Como é que eu vou medir o tamanho, né? O tamanho de uma vela, o peso de um livro? Eu já tô pensando, já de muito tempo para cá, eu só penso nessas unidades quando eu tô jogando, né? Então, voltando ao nosso exemplo da ponte de corda, como que é o meu padrão? A corda comum, ela suporta em torno de 5.000 CN. Então, essa ponte de corda, né, ela poderia suportar em torno de 5.000 CN. Mas como ela tá toda desgastada, olha lá, tá meio arrebentada, tá velha e tudo, você organiza lá na sua mestragem, ó, esta ponte suporta 3.200 CN. Então imagina que numa situação, se você pegar aqui, ó, peguei do BX, tá? Só pra gente mostrar como exemplo, você vai pegar o do que você estiver usando. A gente já sabe que um personagem comum carrega até 1.600 CN. Então, na prática, para ficar fácil, eu assumo que você carrega o seu próprio peso, né? Uma criatura média comum, humanoide, carrega o seu peso. Então é uma referência que eu coloco para ficar fácil. Então os personagens, em média, vão pesar 1.600 CN. Isso para não ficar, mas eu peso menos, peso mais. Não, todo mundo pesa 1.600 CN no jogo, na hora de fazer arbitragens rápidas. Então isso significa que se eu coloquei lá que essa ponte suporta 3.200 CN, significa que ela suportaria, no máximo, 2 pessoas, né? Sem carga nenhuma. Então imagina nesse exemplo que eu trouxe aqui do D&D clássico, né? Esse aqui é do Beckman, a arte do vermelho. Você está fugindo de criaturas, chega naquela ponte, você quer atravessar a ponte, você está carregando alguém, né? Só que vocês estão com armadura, você está com espada, então você está ali, ao invés de você ter só o seu peso, né, 1.600 CN, a sua massa, você tem ali mais, sei lá, mais 800 CN, ou mais 400 CN. Então são 2.000 cada um, então deu 4.000. E aí, a ponte vai arrebentar ou não vai arrebentar? Então esse padrão já é uma referência para você pensar. Você pode organizar assim, se der o dobro ou mais, a ponte vai arrebentar.
Agora, abaixo do dobro, quanto mais perto do 3.200 é uma chance menor, é um risco. Quanto mais afastado, uma chance maior. E aí você arbitra de forma fluida se é uma chance em 6, se é 2 em 6 da ponte arrebentar, como eu fiz, por exemplo, no último episódio de Zahara, que a galera queria atravessar a ponte com uma massa superior ao que a corda suportava, né? E aí foi fluido, foi na hora, olha. Então vamos assumir que tem essa chance da ponte arrebentar, né? Negocia na hora, isso te dá consistência para você não ter que inventar moda, inventar roda, mas você tem ali um padrão consistente e apresentando de forma transparente para você fazer em cima dessas unidades funcionais, né? Então isso serve também para visibilidade, né? Pensando em distâncias. Ó. Como é que a gente poderia fazer isso? Olha lá, no The Vintage 9, que a gente trabalhou sobre o tema de Rexploremos, né? Olha lá, tem um capítulo que eu falo de visibilidade. E se você olhar ali, eu já referencio o hexágono organizado nos fragmentos de uma milha. Qual seria essa visibilidade? Então ali, né, se não tem nenhum interferente, não está chovendo, não tem névoa, não tem nenhum impeditivo, a galera subiu numa árvore no meio da mata. Olha, imagina, eles estavam no meio da mata. Eles tiveram que subir na árvore para poder ganhar visibilidade e olhar no horizonte. Então imagina que na sua referência, só para pegar um exemplo, eu trouxe esse mapa aqui que você está mestrando usando esse mapa. A galera não, né? A galera está interagindo direto na ficção lá, ó. Mas você, no bastidor ali, você tem um mapa de referência. Imagina que eles estão próximos daquele rio, numa mata ali próxima, e eles estão tentando procurar se localizar, e um marco visual que eles têm é aquele castelo que está ali, olha lá. No seu mapa, eles estão a 2 hexágonos dele, ou quase 3, né? 2,5. Então, ou seja, está mais ou menos 12 milhas. A pessoa que está sem a luneta, que está só olhando, ela vai ver aquele castelo como um borrão, ela só vê o castelo. Ela não consegue perceber detalhes. Por quê? Porque o olho humano não consegue, vou voltar aqui, olha lá, ó. O olho humano não enxerga mais do que mais ou menos 3 milhas, 2,5, 3 milhas. Detalhes. Então você enxerga só coisas, né, um borrão. Esse é o seu padrão. Então o que você vai mestrar para ele, né? O que você vai anunciar? Olha, você vê um castelo lá à distância, né? Só. Agora, se ele tiver uma luneta, que enxerga 4 vezes melhor que isso, ele consegue ver os detalhes como se estivesse mais próximo. E aí você pode anunciar a bandeira, se essa bandeira, né, que símbolo tem ali, se ele conhece o símbolo ou não, se o castelo está abandonado, se ele está em ruína, você dá mais detalhes para esse padrão, né? Outro exemplo, eu peguei um mapa aqui, eu não conheço esse mapa, não. Mas eu peguei esse mapa clássico aqui, que eu peguei ali, eu não conheço esse mapa. E vou dar um zoom nessa sala aqui para mostrar exemplos, tá, de como essas unidades funcionais ajudam. Então vamos dar um zoom aqui, ó. Repara que ele tem 6 por 6 quadrados. E a escala desse mapa, na escala gygaxiana, eu quero fazer um vídeo só sobre mapa gygaxiano, tá? Eu acho legal, tô um pouco tempo, mas vou tentar planejar esse vídeo em breve. E aí imagina que a galera tá chegando dessa entrada, né, para investigar, e eles estão, por exemplo, com um lampião. O lampião ilumina 30 pés. Como você sabe que a escala já está em 10 pés, olha como é que é fácil, são 3 quadrados. Então, na verdade, se o norte está para lá, o que você poderia falar? Olha, na face sul, né, oposto de onde vocês estão chegando, você vê o limite de uma parede, mas o lampião que ilumina bem até o meio da sala, o resto são só sombreados, são só nuances, mas você não vai conseguir ver detalhes, você vê detalhes até o meio da sala. Você sabe, olha aqui, eu trouxe aqui o deslocamento dos personagens pra gente lembrar. Você sabe que se tiver um combate, por exemplo, numa sala desse tipo, um personagem se movimenta 40 pés se ele tiver de carga leve, né? Então, o que significa 40 pés? 4 quadradinhos. Ou seja, se ele quer correr até aquele ponto em amarelo, que de repente é um quadro ou é algo, ele vai precisar correr na rodada. Ele não consegue chegar num deslocamento comum. Então isso vai te dando referências rápidas, né, de usar pé e o mapa em 10 pés. E eu não tô falando isso porque eu sempre acostumei a usar assim, nada disso, né? Na verdade, quando eu comecei a usar mais mapas, eu não usava muito mapa nos anos 90. Quando eu comecei a usar mais mapas na terceira edição, eu tinha os livros em português. E eu usava mapas de escala de 5 pés, que na tradução eram 1,5. E eu costumei a jogar assim, por quase 10 anos. E hoje eu olho para trás, né, quando eu comecei a olhar os mapas clássicos, e de uns 2
2, 3 anos, 3 anos pra cá, comecei a acostumar a usar isso, eu acho que aquela escala de 1,5 m é terrível, terrível, você dá um nó na cabeça. Então isso, na verdade, não é uma coisa que eu sempre fiz, né? O convite para você começar a explorar e ver o quão fluido é, né? E isso serve para tudo, ó. Por exemplo, como que funcionam os equipamentos, né? Quanto cabe num odre? Então, qual que é a ideia? Eu assumo que um odre cabe à medida de 1/4. O que que é 1/4? É 1/4 de um galão. Então, um galão comum, ele armazena em torno de 4 litros. É o galão comum aí da fantasia. Se for um galão, barril 2 vezes o galão, ele armazena 8. Se ele for 8 vezes 10 vezes o galão, ele armazena 40, entendeu? Mas um galão comum, a medida é mais ou menos de 4 litros. E o odre carrega, que é um cantil, né? Carrega em torno de 1/4 disso. E daí? Para que serve isso? Olha como que eu organizo. Se você está trabalhando num cenário, numa proposta de temperaturas altas, desértico, coisa assim, uma dose por dia, como é a fruta Nara de Zahara. É uma fruta que é uma dose, que ela tenha um volume de água mais ou menos de 1/4 ou de 1 litro, e é uma dose por dia. Comeu uma fruta Nara, por dia acabou. Se for temperaturas moderadas, regiões altas e tal, montanhosas, 2 doses por dia. Agora, se a temperatura muito baixa, região gélida, ártica, você pode beber menos, você racionaliza. Se você beber menos do que isso, você começa a sofrer exaustão por sede. É o padrão que eu falo. E dentro da ficção, a medida é 1/4, né? É 1/4 do odre. O galão é 4 litros, né? Mas ao invés de falar 4 litros, olha, 1 galão. Né? Ó, quanto que tem aqui, né? Tem esse poço aqui, tem mais ou menos uns 10 galões, né? Para os personagens irem brincando de mergulhar mais nessa ficção. Então isso já te dá padrão. Se você está trabalhando numa região vulcânica super quente, né? Uma região árida, né? De clima árido ou semiárido, ou uma região montanhosa, ou uma região ártica, você padroniza essas doses por dia para organizar o seu jogo, né? E o principal, é óbvio que, além dessa brincadeira de mergulhar na ficção, tem também um interesse meu por trás, né? Nesse vídeo e nos materiais que eu trabalho, que é a compatibilidade histórica. É você poder pegar, como eu estou mestrando a Ilha do Pavor, que já está em escala de milha, é você pegar várias aventuras clássicas que estão em escala de 10 pés, né? Os mapas são assim, inclusive materiais novos da OSR que usam essas referências, né? Como os próprios mapas do Greg Gillespie, que já fiz algumas resenhas aqui, que usam escala de milha, escala de pé, né? Então essa é a ideia. E aí você pode me perguntar, mas tem problema se eu quiser usar o sistema internacional? Não gosto. Eu vi esse vídeo até agora e achei que é tudo ladainha, não quero. Não tem problema nenhum, né? A ideia que eu proponho é, se você quer ainda assim usar metro, usar quilo, né? Usar quilômetro, uma proposta leva para dentro da sua ficção essas unidades, como se lá o povo erudito, né, pessoas que são estudiosas, já vem amadurecendo o sistema internacional de medida. E tem um bastão, por exemplo, medida real, que é de 1 metro. E aí é uma proposta que eu acho que interage, ajuda a mergulhar mais na ficção, né? E aí você vai trazer essas unidades de litro, de água, de distância, né, para a sua ficção. O importante que eu penso é você usar as ferramentas de maneira fluida. Então, eu vou trazer de novo aquele mapa clássico que eu tinha mostrado com outro tipo de arte. E olha o exemplo. 10 pés significa, né, esse tio aí de lado é aproximado, tá? Um símbolo de aproximado. Ele é aproximadamente 3 metros. Então, como é que você sabe que... Olha como é que o movimento do personagem de 40 pés, que é a carga leve, ele movimenta 4 quadradinhos, 30 pés, 3 quadradinhos. E se ele estiver explorando no turno, 120 pés, 12 quadradinhos. Então isso significa que se o grupo vai percorrer aquele corredor em exploração, procurando armadilha, né, olhando para trás, ver se tem barulho, tentando ser o máximo de silencioso possível, você sabe que se eles estão com carga leve, num turno, em 10 minutos, eles percorrem ali e vão interagir, por exemplo, com aquela armadilha. Se ele está com um bastão de 10 metros testando o fundo, ele vai perceber aquele alçapão ali percorrendo esse corredor num turno. Por quê? Porque você faz a conta rápida. Eu faço a conta rápida, né? Se o deslocamento é 120 pés, são 12 quadrados, 12, 12. Olha como é que é fácil. Se você usa conversão,
tem que ser 1/3 disso. Então, se eles movimentam 36 metros, são 12 quadrados. Você começa a fazer uma quebra no seu pensamento. Mas se você está acostumado, agora o de 1,5 é pior ainda, né? É terrível, né? Traduzir para 1,5 m tá por fora, né? A ideia é ser ágil, ser fluido, ser dinâmico. Não interessa se 5 pés na tradução ao pé da letra é 1,5 m. Faz 1 metro ou faz 2 para ficar rápido, né? Essa é a ideia. Então, interagir diretamente na ficção é a proposta que eu tenho buscado fazer na mesa e que eu tenho transcrito, escrito os materiais para essa brincadeira, né? Para essa brincadeira adicional que eu percebo que há um mergulho ainda mais, a gente tenta trazer ainda mais imersão e fica mais legal na minha análise. E é isso. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe um joinha, compartilhe e, acima de tudo, comente. Foi um monte de ladainha que eu falei, não foi, gostou, não gostou. Deixa aí um comentário pra gente trocar XP, que é o grande objetivo desse canal. Um abraço e até o próximo vídeo.